Bom dia, é um prazer eu estar aqui neste canal, do qual a gente está abrindo neste momento, e espero que quem está assistindo interage com este meu canal. Embora que eu presinto que eu tenho uma visão diferente de tudo o que eu li e que estudei nos livros teológicos e científicos e também no YouTube. Tenho pesquisado em muitos estudos que eu fiz em questão da criação do mundo, do qual eu vejo a minha visão é totalmente diferente do que os livros científicos e teológicos falam. Estou abrindo este canal para que eu possa fazer palestra daquilo que penso e daquilo que vejo. Meu nome é Eloy Sonstro Quitulina, do qual eu tenho o prazer de estar neste canal para mim falar das coisas da Bíblia e tanto na parte científica como teológica. Tanto é que tudo o que eu estudei, tanto nos livros científicos e teológicos, quanto o que eu vejo cientistas, arqueólogos, físicos, teólogos, pregadores da palavra, missionários, professores que falam das coisas que estão escritas na Bíblia e também cientificamente, mas o que eu vejo é tudo teoria, ninguém prova nada. Como eu tenho uma visão diferente daquilo que eu ouvi e assisti e estudei, quero também dar a minha teoria, sendo que não sou dono da verdade, mas enxergo totalmente diferente o que as demais pessoas enxergam. Muitas pessoas vê a criação do mundo e esquecem de muitas coisas que deveria colocar. Eu vou ler 2 capítulos e 2 versículos da Bíblia para eu começar a interagir com este vídeo daquilo que vai ser formado em todas as palestras do vídeo. Todas as palestras que eu fizer, ela vai ter um número. A primeira vai ser sobre o que é Deus. Aí você vai falar, mas quem não sabe o que é Deus? Será que você sabe o que é Deus? O que significa a palavra Deus? A primeira palestra vai ser colocada do que é Deus, o que significa a palavra Deus. A segunda palestra vai ser complemento da primeira. E a terceira palestra vai ser complemento da segunda e assim por diante. Bom, Deus, eu vou dar uma palestra que seria a primeira. Hoje eu estou só colocando o que eu vou abordar em todas as palestras. Deus, a palavra Deus, todas as pessoas que clamam por Deus, eu digo que categoricamente que muitos dos crentes e dos evangélicos e mesmo os pregadores da palavra de Deus vão se perder
porque não conhece o significado verdadeiro do que é Deus. O que é Deus? Eu vou ler em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Este capítulo é um capítulo só que eu vou colocar, pois tenho muitas coisas de colocar, e seria muitos capítulos e muitos versículos que eu teria que abordar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja bem, que aqui entendemos pela fé que os mundos, está no plural, os mundos. Bom, se existem os mundos, como você vai entender de como existem esses mundos? Bom, nesse caso, vamos pegar dois mundos. O mundo de Deus e o mundo que nós vivemos. O mundo espiritual de Deus e o mundo material dos humanos. Se você que está no vídeo, que você viu em muitos livros científicos e teológicos, mesmo na Bíblia, se você não entender o mundo de Deus, porque o mundo de Deus, no meu modo de entender, pela minha fé, Deus sempre existiu e existiu com os seus anjos. O mundo material, ele foi feito por Deus. Só que nesse caso, se você não entende como é o corpo dos anjos de Deus e como é o corpo dos humanos, tanto na parte espiritual como na parte material. Sendo que, se você não entender a parte de como é feito o corpo dos anjos e o corpo material que é o nosso, aí você vai dizer, não, mas o corpo humano, toda a ciência sabe quantos glóbulos vermelhos, quantos glóbulos brancos tem, quantas células nervosas, quantas células tecidos. Enfim, o corpo humano é desvendado de fio a pavio em questão da ciência. Mas a palavra de Deus diz também que se os homens da ciência estudassem a palavra de Deus, que sabedoria eles teriam. Por isso que toda a ciência e a maioria dos teólogos que pregam a palavra de Deus e os pregadores colocam tudo em tese de teoria, porque ninguém provou nada até hoje. E eu vou dar a minha teoria tentando provar cientificamente e teologicamente nas coisas que eu vou abordar aqui. Se você não entende como é o corpo dos anjos e não entende como é o corpo humano, materialmente e espiritualmente, como que você vai entender como foi criado Adão e Eva? Eu tenho visto algumas palavras de teólogos e pregadores, tanto nos livros científicos, como foi criado Adão e Eva. Isso é o que eu pretendo abordar com muitos outros tipos de palestra daquilo que eu vou falar neste vídeo. Se você não entende como foi criado Adão e Eva, como que você vai querer entender como Caim achou a sua mulher? Bom, mas isto é um mistério.
E eu sei disso. E é o que eu vou falar, tudo em mistério. Vou revelar muitos mistérios que ninguém conseguiu falar nas igrejas, no YouTube, e nem em livros, nem científicos e nem teológicos. A palavra de Deus diz que não foi dado a palavra de sabedoria e de inteligência aos príncipes e aos grandes que se corrompem, mas sim a palavra de Deus foi dada aos pequeninos e eles falarão de mistérios. Eu vou falar de mistérios. Tanto é que a palavra de Deus diz também que Jesus falou, ele diz assim: graça te dou, meu Pai, porque ocultasse essas coisas dos grandes e tem revelado aos pequenos, aos pequeninos. Bom, eu vou falar sobre o mistério da criação, de tudo que está criado. Em questão de como foi a criação dos mundos, sendo que, como vou repetir, o mundo de Deus sempre existiu, ele é eterno e os anjos também. Mas é isto que a ciência esquece, que os homens que lêem a Bíblia, os teólogos, as pessoas que estudam a palavra de Deus, deixa esta parte que é muito importante do que eu vou abordar em palestra. Se você não consegue entender como foi criado este mundo, como você vai entender a Bíblia? O livro de Gênesis é um dos livros que eu acho, se você concorda ou não, isso é problema seu, isto é o que eu vejo. O livro de Gênesis é um dos livros mais importantes que existe em toda a Bíblia. Se você não entende o livro de Gênesis, você jamais vai entender a Bíblia. Você pode me chamar de louco, do que você quiser, mas o que eu vou abordar em todas essas palestras, eu vou mexer com a mente de todos vocês. Porque eu vou de encontro a tudo aquilo que você estudou cientificamente e teologicamente e o que você viu no YouTube. Do qual eu pediria para você que a maioria do mundo das pessoas esquece de um detalhe importantíssimo. Deus, para criar principalmente este mundo dos humanos por quê? Porque dentro dele existe uma coisa chamada de alma. A alma veio do texto grego. A alma é igualmente vida. Vida. Ah, mas os anjos de Deus também têm vida. Isto eu vou abordar tintim por tintim e mistério por mistério. Capítulos por capítulos e versículos por versículos. Tanto é que os anjos, eles têm uma espécie de corpo. Nós humanos temos um outro tipo de espécie do corpo. Mas para Deus formar esse mundo material, embora que este mundo material, animal, que é o nosso mundo, Deus precisou criar uma criatura que isto
o mundo dos humanos, a ciência, a teologia esquece. Esta criatura foi a primeira criatura que Deus criou. E sem ela, Deus não podia fazer nada sem primeiro ter criado esta criatura. Veja bem que Deus, como lhe criou os mundos. Esta criatura que foi criada, aí você fala assim, não, mas a primeira criatura que foi criada foi Adão, e você está muito enganado. Quando se fala em Adão, eu vi em alguns canais de YouTube falando que houve 2 Adão. Foi feito 2 Adão, o primeiro e o segundo Adão. Eu acho, no entanto, absolutamente fora daquilo que Gênesis explica, o que Gênesis aborda, e da criação de Deus, como é colocado, como foi criado Adão e Eva. Isto eu vou abordar por capítulos e versículos por capítulos. Se você não sabe como foi criado Adão e Eva, você não pode saber como Caim achou a sua mulher. Porque o corpo de Adão e o corpo de Eva e o corpo de Adão foram feitos completamente diferentes do que nós somos hoje. E isto foi destruído tudo no dilúvio, do qual cada palavra que eu colocar, que você acha que é um mistério, este mistério eu vou revelar para vocês. Eu vou ler outro capítulo e outro versículo para você ter uma ideia. A Bíblia diz também que as coisas de Deus para o homem é loucura. E eu vou falar a loucura de Deus. Coisas que você nunca ouviu falar nem nas igrejas, e nem nos livros científicos e teológicos, e nem no YouTube. Você nunca ouviu o que você vai ouvir nessas palestras que eu vou abordar no segmento desses vídeos que vai ser colocado. Então, eu vou falar a loucura de Deus e vou colocar tudo em mistérios. Vou falar de mistérios. Vou ler na Bíblia outro capítulo e outro versículo. Em Hebreus 11, este aqui eu já coloquei, que Deus fez os mundos. Eu vou colocar Lucas capítulo 10 e versículo 18. Ele diz assim: mas ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás caiu como um relâmpago, mas caiu aonde? Caiu na terra? A Bíblia diz que ele caiu na terra e caiu no abismo. Bom, como Deus fez os mundos, do qual o mundo espiritual de Deus com os anjos, foi feito o mundo dos humanos, que é o mundo material. Mas existe um mundo de Satanás que caiu na terra, e que eu vou dar uma palestra inteira sobre Satanás, sobre Lúcifer, e aonde eles estão na terra, como eles interagem com os humanos. Será que eles estão no meio dos humanos?
Não, mas isso é um mistério, e isto eu vou revelar para vocês. O que eles fizeram desde o começo, quando eles foram lançados do céu na terra? Aonde eles estiveram? O que eles fizeram? Bom, agora você observa. A palavra de Deus diz que no céu os anjos não se casam e não se dão em casamentos. Preste bem atenção. Então me diga, você, estudador da palavra de Deus, e homens da ciência, em tudo que você viu nos livros científicos e teológicos, como que os anjos foram expulsos com Satanás? Como a Bíblia diz, eu vi Satanás cair como um raio do céu, e foram expulsos todos os anjos com eles, e que não foram poucos, foram milhares de centenas, que foi lançado na terra. Veja bem, esses anjos, o que eles ficaram fazendo, aonde eles vivem, eles têm um mundo deles também. Aí tem muitas aparições que a ciência não pode explicar, e muitos teólogos não podem explicar, pregadores da palavra, de aparição de OVNIs. Ah, mas os OVNIs são extraterrestres, são alienígenas, porque eles criaram as pirâmides do Egito. Será que foi isso? Será que é isso? Não, porque os extraterrestres vinham como Deus e assim eles obedeciam. Será que é isto? Pelo menos eu tenho uma visão completamente diferente do que a ciência fala e do que os teólogos pela Bíblia falam. Ah, mas você está falando das pirâmides do Egito? Sim, bom, eu vou dar uma palestra inteira sobre as pirâmides do Egito, como elas foram construídas, quando elas foram construídas e por que elas foram construídas. E que a ciência muitas coisas não consegue explicar. Pelo menos os aeroglifos, os megalitos de 60, 70 mil, 100 mil quilos, e os encaixes que eles têm. E quem criou isto aí? Eu vou dar uma palestra explicando qual é os mistérios de tudo isto aí. Quem colocou aquelas pedras na ilha de Páscoa? As linhas de Nazca, quem fez aquilo lá? Aquelas pedras em Karnak, coisas impressionantes que a ciência não consegue explicar como foi feito aquilo lá. O que eu vi até hoje é só teorias. Mas será que foi feito por extraterrestre? Eu acho que não. Será que esses anjos que foram lançados do céu e que foram expulsos do paraíso com Satanás tem a ver com isso? Ah, não, você vai dizer que as pirâmides não está escrito na Bíblia. Muitas coisas não estão escritas na Bíblia, mas elas existem, e não dá para passar o pano por cima e dizer que elas não existem, porque elas existem e não tem explicação do que está fundado no mundo
quanto essas pirâmides existem por todo o globo da Terra e por quê? E por que que elas foram construídas? Bom, as pirâmides não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia diz que Moisés foi instruído na ciência do Egito. Bom, se Moisés foi instruído na ciência do Egito, então que sabedoria tinha o Egito que a ciência não pode descobrir muitas das coisas que existem nas pirâmides e tudo o que existe no globo da Terra, inclusive nas estrelas. Não, porque as pirâmides do Egito tá apontado nas 3 estrelas de Orion e estão apontados pelas estrelas porque estão apontados para o universo. Será que é isso? Será que tem alguma coisa a ver com as estrelas? Eu acho que não. A minha visão, como eu disse, vai de encontro de tudo o que você leu cientificamente, teologicamente e tem visto no YouTube. Mas isto eu vou revelar pela Bíblia, dando capítulos e versículos, tanto na parte científica como teológica. Como foram encaixadas aquelas pedras? E que a ciência não tem explicação para isso? Como foi feito aqueles megalitos enormes, de toneladas e toneladas, como foi mexido aquilo lá e como foi fabricado? Cada uma destas palestras é mistério e eu vou revelar. Vou dar também a minha teoria e a minha loucura de encontro de tudo que você viu e ouviu. Estou falando do mistério da criação dos mundos. Os mundos que foram criados, mesmo que eles não estão escritos na Bíblia, mas eles existem. E se eles existem, nós não podemos passar o pano por cima e ignorar essas coisas. Porque a Bíblia diz assim que pela fé entendemos que os mundos foram criados, os mundos, e de maneira que aquilo que está feito não é aparente. Não é aparente, não é o que você vê e que deixa de ver, é o que está por trás de tudo isso que você não consegue ver. A Bíblia também diz das coisas que foram criadas, as visíveis e as invisíveis. E tudo foi criado por Ele e para Ele. A Bíblia também diz que não foi o primeiro Adão que teve o primeiro êxito, mas sim o segundo Adão. Mas você está misturando as coisas? Eu posso estar misturando as coisas agora, porque é aquilo que eu vou dar em palestra. Cada palavra que vocês achar que há mistérios, eu vou colocar palestra por palestra, uma encaixando a outra, para que você venha começar a entender o livro de Gênesis. Porque se você não entender o livro de Gênesis, jamais você vai conhecer o conteúdo da Bíblia, tanto teologicamente como cientificamente. Você tem que entender o mistério do Espírito e o mistério da matéria.
E o mistério de tudo isso aí, como foi criado os mundos, principalmente o nosso mundo material, o fundamento e o mistério de tudo isso, eu falo categoricamente que todo o mistério, que eu vou dar uma palestra sobre isso também, é na árvore da ciência do bem e do mal. Lá está o fundamento do ensinamento do que é a criação e o entendimento de como você entende como foi criado Adão e Eva e como você vai achar como Caim achou a sua mulher. E como foi criado as pirâmides do Egito e de tudo que eu abordei isso aí. Cada palestra vai ser desvendado um mistério desses. Mas você está misturando todas as coisas, você tem que diluir aquilo que eu estou falando, porque é muita coisa que eu tenho que falar. Mas o que tem que ver a árvore da ciência do bem e do mal com Adão e Eva e Caim e a mulher de Caim? Se você não entender por que a árvore da ciência do mal foi criada, você jamais vai entender a criação do mundo. Você não vai entender nada. E essas coisas que estão colocadas no mundo inteiro através dos livros, tanto teológico como científico, e no YouTube. Eu vejo assim, blá, 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 blá. Aí você abre o YouTube e vê, aí sim, aí você vê, mas blá, blá, blá. Aí você abre outro canal, bom, aí o outro canal vai ser a mesma coisa, blá, 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 blá. Abre os livros científicos e também é a mesma coisa. Como digo, vou de encontro a tudo o que eu li, o que estudei e o que eu ouvi. Me perdoa, não quero ofender ninguém, mas eu vou dar meu blá 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 também. Eu vou dar a minha teoria, do qual eu enxergo as coisas diferentes. Do qual eu vou falar a loucura de Deus, como eu já abordei. Esta árvore da ciência do bem e do mal, não a árvore da vida, porque a árvore da vida é outra árvore. Eu vou dar um estudo, uma palestra sobre aquela árvore também. Vou dar um estudo sobre a árvore da vida, na ciência do bem e do mal. Mas o que tem a árvore da vida? Será que esta árvore, será não, eu tenho certeza e vou dar uma palestra sobre isso aí, mas vai te deixar com a mente acelerada do que eu vou te falar agora. Eu tenho certeza do que eu vou falar, mas eu vou deixar você pensar no assunto. Esta árvore não era carregada de prótons e elétron? Ah, mas daí você pode falar na história da ciência, na explosão de Big Bang? Big Bang é uma teoria científica, não é? Mas a ciência não prova nada em questão disto. Será que na teoria da ciência, na explosão de Big Bang, tem a ver com essa árvore da ciência do bem e do mal? Eu sei que eu estou começando a perturbar a tua mente, porque a minha tese, a minha teoria, ela é diferente das demais teorias.
Embora a minha teoria principal a da minha teoria é bíblica. E vou tentar provar o que eu falar na Bíblia, na parte científica também. No entanto que a explosão de Big Bang, como é uma teoria científica, mas eu pergunto, quem acendeu o estupim para que ela explodisse? Isso também a ciência não sabe explicar. Como foi contatado para dar essa explosão, do qual surgiu a matéria? A matéria que muitas coisas ninguém sabe explicar da própria matéria. Vamos ver a matéria do corpo dos anjos e a matéria do corpo dos humanos. A matéria e a antimatéria. Aí você vai falar, ah não, mas a física quântica, a mecânica quântica, será que a física quântica ou a mecânica quântica tem a ver com essa explosão de Big Bang, ou essa árvore da ciência do bem e do mal? Quantas físicas aqui existem? Que tipo de física você acha que existe no mundo? Ah, mas a física tem diversas manobras, diversas coisas. Sim, tem. Mas o que eu vejo, você pode falar em tudo que é tipo de física, física mecânica, física quântica. Pelo menos eu enxergo dois lados. Uma física benigna e outra física maligna, e todas elas competem para a formação de toda a criação do mundo, e que nenhuma pode ser separada da outra, porque ela se discerne em duas coisas, como prótons e elétron, que foi formado todas as coisas, bem ou mal, do qual eu vou dar estas palestras, bem ao contrário de tudo que você viu e ouviu. Sendo que a ciência não explica como foi o dilúvio. Não, porque o dilúvio foi só uma parte da terra, porque foi uma enchente, porque abriram as comportas. Será que é isso? Eu vejo completamente diferente, porque a Bíblia diz que as águas do dilúvio encheram o globo da terra. Vou dar uma palestra de como foi formado o dilúvio e como os oceanos saíram fora das caixas, que a ciência não consegue explicar. Qual foi o mistério que os oceanos saíram fora das caixas? Essas pirâmides do Egito, quando elas foram construídas? Foi antes do dilúvio ou depois do dilúvio? Bom, muitos cientistas e arqueólogos e físicos dizem que tal coisa tem 60 milhões de anos, 50 milhões de anos. Será que existe isso?
Não, porque acharam um disco lá, umas engrenagens que tem mais de 50 mil anos. Eu acho um absurdo isso. Eu acho, no mundo material que foi criado, existe uma data e um término da data, que eu vou citar por dentro da Bíblia. Considerado por todas, quase todas as nações do mundo, o livro de Deus. Bom, nesse caso, o dilúvio, a palavra de Deus diz que todos morreram no dilúvio. Todos morreram no dilúvio. Menos o que estava dentro da arca, que era Noé e sua família, e os animais que estavam dentro da arca. Assim eu finalizo este vídeo e espero que as pessoas continuem interagindo com este vídeo das palestras que serão colocadas no mesmo. Obrigado.